diáconos Reinald, Antônio Moraes. Deixa eu tentar achar aqui o texto da primeira leitura. E eu queria dar uma palavrinha também sobre esse evangelho, porque ele pode deixar a gente um pouco angustiado, né? Não penseis que eu vim trazer paz à terra, vim trazer a divisão. Mas como assim? Jesus não... Depois Paulo não vai dizer sobre Jesus que ele é a nossa paz? Do que era dividido, ele fez um só povo, derrubou o muro da separação, que dividia os povos. Então como assim ele veio trazer divisão? Acho que eu achei aqui, peraí. Não, peraí. Não, mais um pouquinho aqui. Achei. Então, na verdade, essa paz é aquela paz que Jesus fala, né? A minha paz eu vos dou, não a paz do mundo, mas a minha paz eu vos dou. E na verdade, Jesus de fato, ele é a nossa paz, ele destrói o muro da divisão e faz de todos os povos e nações um só povo, uma só raça, todos nós filhos do mesmo Pai. Mas Jesus sabe que muitas pessoas vão acolhê-lo, mas que muitos também não vão acolhê-lo. Ele está perfeitamente ciente disso, né? Quantas vezes a Escritura fala sobre isso? Veio para os seus e os seus não o acolheram. Esse mistério passa por toda a vida de Jesus. Ele já menino, ainda no ventre da sua mãe, José ali batendo de porta em porta, não havia lugar para eles, né? Não encontravam acolhida. Lá no Apocalipse, diz lá que Jesus bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e serei com ele, ele comigo. Muitos se abrem a Cristo, mas muitos outros não. Então os primeiros cristãos, eles tinham essa experiência de que muitos abraçavam a fé e muitos outros não. E acabava havendo divisão dentro das próprias famílias, como existe até hoje, infelizmente. Ou seja, não é que Jesus quer trazer divisão, mas ele sabe que vai trazer divisão entre os homens e mesmo entre aqueles mais próximos, entre as famílias também. Hoje nós vamos falar de alguns personagens do Antigo Testamento que também apontam para Cristo, Jacó e José. Bem na sequência, né? Ontem nós vimos Abraão, o grande patriarca. O povo de Israel é o povo de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Assim, Abraão, nosso pai na fé. Isaac, seu filho. Vimos ali o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. É assim que ele se apresenta, inclusive, para Jacó, né? A quem ele muda o nome para Israel. As 12 tribos de Israel são justamente os 12 filhos de Jacó. Então hoje nós vemos a sequência, Jacó e José, que é justamente um dos 12 ali. Vocês viram, quando vocês entraram, uma pergunta, porque eu não estava reparando e agora estou reparando como está bonito. Vocês viram o painel ali na entrada? Lá na entrada da igreja, quando vocês entram ali, vocês entrando, está à direita de vocês, né? Ali naquele mural ali. Todos os dias, vocês estão observando ali, sim ou não? Sim e não, né? Tem gente que está, tem gente que não está. Então quem não está observando, preste atenção para ver como está bonito ali, viu? O pessoal aí da liturgia, ou não sei, da novena, o pessoal que está preparando, com muito capricho, está fazendo todos os dias. Bota ali uma gravura do patriarca, ou do personagem do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, o versículozinho bonitinho, é o nome do personagem, muito bonito. Hoje está lá também, na hora que vocês saírem, vocês observem ali. Então vale a pena, até para a gente valorizar o trabalho tão cuidadoso, caprichoso que o pessoal tem feito, né? Então hoje, Jacó e José. Jacó é uma figura muito clara de Jesus, por causa dos 12 filhos que teve. E Jesus, ele é quem cria o novo Israel, o novo povo de Deus, que é a igreja. Israel era o povo de Deus, nós somos o novo Israel, o novo povo de Deus, a igreja, fundada sobre os 12 apóstolos. Olha aí, não é por um acaso que Jesus escolheu 12, e dentre os 12, um deles são Judas Tadeu. Olha a grandeza e a importância dos apóstolos, fundamento da nossa fé, da igreja católica apostólica romana, porque fundada sob o testemunho dos apóstolos, da ressurreição de Cristo, pelo qual derramaram o próprio sangue, em nome dessa verdade, né? E aí a gente vê como os nossos santos, como a nossa igreja está ligada a toda essa história que Deus foi construindo com a humanidade, passo a passo, né? Então, Jacó é aquele a quem Deus muda o nome para Israel,
e é quem vai ser o pai daquele grande povo. As 12 tribos vão ser representantes justamente disso, dessas 12 raças que vão depois para todos os povos e nações na igreja. Então ele, Jacó, né? E 12 filhos, né? Como isso? Vale a pena a gente lembrar também, eu não quero concentrar muito nisso, mas vale a pena só a gente ter essa noção, ou lembrar. Jacó, ele... seu pai Isaac, né, eles estavam lá na terra de Canaã, não estavam ainda estabelecidos, não eram ainda, né, um povo, e estavam ali entre os cananeus, né, entre os pagãos. E Isaac, então, já avançado em idade, fala: Jacó, meu filho, olha, eu não quero que você tome uma mulher cananeia por esposa, não. Vai lá para a terra da sua mãe, Rebeca, né, e procura lá alguém da família dela para você casar. Procura lá, vai procurar Labão, ver alguma filha dele, casa lá, melhor você casar com alguém da família, né? E aí ele vai para lá, e aí a gente vai vendo como o relato vai mostrando como a providência vai arrumando tudo vai se encaixando. Ele para lá à beira do poço, e aí encontra um servo, pergunta pelo servo: você conhece Labão? Conheço Labão, a filha dele está vindo aí com um rebanho para dar água de beber. Fala: meu Deus do céu, mas que coincidência, né? Mas que coisa boa. E assim vai o relato todo, né? Se apaixona por Raquel. Que menina linda, eu quero casar com ela. Meu pai sabia o que fazia. Que bom que meu pai mandou aqui para eu casar com essa menina, né? Olha só, meu pai sabia o que fazia, hein? Que coisa boa. Vou lá falar com Labão, eu vou procurar ser bem, né? Falar bonitinho, vou cumprimentar ele, né? Vou fazer tudo direitinho para ele deixar eu casar com a filha dele, né? Vou ser educado, vou ser gentil, né? E assim vai. E Labão fica muito feliz também quando ele chega lá. Mas que coisa boa, né? Filho da Rebeca, minha irmã, ótimo, muito melhor, né? A minha filha casar com você do que esse povo aqui que eu não conheço. Que coisa boa. Então tá bom. Então, olha, mas assim, né? Minha filha, né? Você vai casar com ela? Como é que vai ser isso, né? A gente tem que, né? Não, eu faço o que você quiser. Vamos fazer o seguinte, então, você trabalha aí 7 anos para mim, né? E eu te dou Raquel, minha filha. Tá, vamos embora, vamos lá. Essa aí vale a pena, né? Então ele vai e faz. Né? Então, Labão tinha 2 filhas, né? Lia e Raquel. Raquel era a caçula, mais nova, enfim. Diz a escritura que ela era mais bonita, mais formosa, bela, de rosto e tudo. Lia tinha os olhos embaciados, algumas traduções, outros dizem os olhos enfermos. Enfim, o que fica claro ali é que Lia não era tão bonita como Raquel. Raquel era mais bonita. Gente, essas coisas acontecem, né? Essas coisas acontecem. Não é que... existem pessoas que são mais bonitas, né? E outras que são mais desprovidas de beleza. Então, mas é o quê? Mas não são menos amadas por Deus, né? Queria ser tão bonita como é que é. Eu nunca estou satisfeita. Às vezes a menina já é linda, mas eu não tenho a orelha daquela menina que é tão bonita, né? Mas eu não tenho o pé daquela outra e tal. A sobrancelha dela é mais bonita que a minha, a voz. A gente nunca está satisfeito. Mas o fato é isso, né? Ali as 2 irmãs, a tinha mais velha, Lia, muito bem, mas o Jacó se apaixonou, foi pela caçula, pela Raquel, né? 7 anos trabalhou para Labão por Raquel, para casar com Raquel. Pois bem, depois de 7 anos feliz da vida, foi então, né? Passar a noite com Raquel, ter a noite de núpcias com Raquel. E, bom, diz lá a escritura, não me perguntem detalhes, por favor, porque a escritura não nos dá esses detalhes, a Bíblia não relata. Então eu vou ter dificuldade de apresentar esses detalhes. Cada um elabora aí de acordo com aquilo que a escritura dá. A gente agarra ali e vai. Bom, o que diz a escritura? A escritura diz que ele foi se deitar então, né, para sua noite de núpcias. Acordou pela manhã e era Lia. Simples assim. Acordou, mas padre, não é possível, a luz estava apagada, mas ele não viu. Mas o que? Não, a Bíblia não relata. O que a Bíblia diz é que quando ele acordou, era Lia. E aí, ele foi, olhou para Lia: oi Lia, oi. Foi falar com o Labão: Labão, o que você fez comigo, Labão? Labão, que história é essa, Labão? Não foi que a gente combinou? Não, mas sabe o que é? Deixa eu te explicar. É porque assim, não é costume nosso aqui dar a mais nova primeiro em casamento. Tem que dar a mais velha primeiro, é isso. Aí o que Jacó responde? Ele não responde nada, ele fica quieto, ele engole e não fala nada.
Talvez ele poderia ter dito, por que você não me avisou isso antes, né? Você teve 7 anos para me avisar, você não avisou. Mas ele não falou nada. Ele ficou ali quieto. Aí, talvez Labão tenha observado que ele estava um pouco aborrecido, falou, mas calma, não fica aflito, calma. Eu te dou a Raquel também. Ué, padre, mas pode, já era casado, vai ter 2 esposas. Naquela época podia, né? Naquela época não tinha ainda os 10 mandamentos, isso não era muito claro. Havia muita poligamia nos povos ao redor. Então, fechando esse parênteses, vamos dar play, continua a história. E aí, mas calma, eu dou para você casar também com Raquel. Eu sei que você gosta de Raquel, bonita ela, né? Tal. Deixa você casar com ela. É só você trabalhar mais 7 anos para mim. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Vocês estão rindo. Jacó foi e trabalhou mais 7 anos. Fala, vou trabalhar mais 7 anos. Trabalhou 14 anos para Labão. Por isso ele tinha as 2 filhas, né? E ele era casado com as 2. E aí o que acontece é que, diz lá a escritura aqui, porque Jacó amava Raquel, Deus fez Lia fecunda, e Raquel não. Porque a fecundidade, os filhos, era um grande dom, né, naquela época, como hoje também, mas naquela época eles valorizavam muito, inclusive as meninas que não se casavam, ou que não conseguiam ter filhos, eram consideradas uma desgraça, né? Iam chorar a sua virgindade, ou sua esterilidade, enfim. Então, o filho é a bênção de Deus, né? Então, e aí Lia teve vários filhos, teve primeiro Rubens, depois teve Simeão, Levi, depois teve Judá, 4 filhos, olha aí. E a outra não teve nenhum. Eu não vou saber o nome dos 2. A gente sabe, mas de cabeça eu não vou lembrar. Mas ela teve 4 filhos. Esses 4 primeiros eu lembro, tá? Beleza, direitinho. E aí, Lia começou a olhar com desprezo ali para Raquel, né? Porque, tá vendo aí? Você é desgraçado, não tem filho. Eu, pelo menos, tenho 4 filhos. E aí Raquel olhava de volta para Lia, para sua irmã, né, com aquele olhar fraterno que diz, mas ele gosta de mim, não de você, né? É a mim que ele ama, mas quem tem filho, quem dá filho para ele sou eu. E ficava ali aquela harmonia entre as irmãs, né? Então, aí depois Raquel se cansa com isso, porque ela não conseguia engravidar, e ela vai dar a sua escrava, cada uma tinha uma escrava, né? Seba, Zífora, cada um tinha eu não lembro o nome agora, que o pai tinha dado, quando ela se casava, né? Ela ganhava uma serva do pai, né? E aí ela vai dar a sua serva para Jacó. E aí o filho era considerado legítimo, era considerado como se fosse da mãe, né? E aí ela dá 2 filhos a Jacó. E Jacó agora já tem 6, né? E aí Raquel fica um pouco mais confortada. Aí Lia fala, eu vou dar a minha também, vai lá, você também dá filho para Jacó. E deu mais 2. A serva de Lia deu mais 2. Não perde as contas não. Agora Jacó já tem 8 filhos. Jacó não, agora já é Israel, viu? Jacó, Israel é o mesmo personagem, né? Deus deu ele o nome de Israel. Israel já tem 8 filhos. E aí depois Deus fez de novo Lia fecunda. E aí, já tinham, as 4 primeiras foram de Lia, os 4 seguintes foram das escravas. Detalhe, todos homens. Nesse intervalinho, entre um e outro ali, nem sei entre quem com quem, Lia tem uma filha mulher. Ela ganha um versículo no Gênesis, coitada. Dentre as filhas, então teve uma filha mulher também, deu o nome de Dina. Pronto, vida que segue. Assim, a mulher era uma coisa que era em segundo lugar, né? Era segundo plano. Quando um homem, naquela época, ganhava um filho homem, ele recebia os parabéns. Parabéns, Deus te abençoou. Quando ganhava uma filha mulher, dizia que o próximo seja homem. Era assim. Era assim, gente. Tá, tudo bem. Mas enfim. Bom, continua. Todos homens, já viu? Todos homens, né? As 12 tribos de Israel. Já estamos em 8. E aí Deus vai e faz Lia fecunda de novo. Dá mais 2 filhos para ela. 10. Jacó já tem, agora Israel já tem 10 filhos. Todos de Lia ou das servas. Nenhum deles é de Raquel. Isso é importante, não é um detalhe, mas é importante isso que eu estou contando para o que a gente vai ver agora à frente, né? E aí depois que ele já tinha 10 filhos... Deus olhou para Raquel e falou assim, não, tá, você já
já está sofrendo muito, né? Não, eu estou vendo Lia está te humilhando demais, eu vou te dar umzinho, só para você se alegrar um pouquinho, toma um filho aí. E Deus foi e deu um filho para Raquel, era José. Por 11º então, José, o caçula dessa turma aí, era o filho da mulher preferida de Jacó, de Israel, e era o caçula. Ou seja, ele tinha tudo para ser o mais mimado, o mais querido e o mais amado de Israel, e ele era. E Israel não escondia isso, a predileção que ele tinha pelo seu filho José. Fez para ele um manto com várias cores e deu, e assim por diante. E José, a gente vê pelo texto, a simplicidade daquele menino, até a ingenuidade. Não conseguia perceber a malícia no olhar dos irmãos para ele, a inveja, a raiva que os irmãos tinham dele. José é uma figura muito clara de Jesus, a gente vai ver, uma das mais claras, é uma das histórias mais belas do Antigo Testamento, se não a mais bela. Eu convido vocês a lerem, se vocês quiserem em casa, porque aqui, por mais que eu me alongue, não dá, já estou até, nem entrei no tema principal, estou falando um tempão, mas vale a pena, tá lá, começa no Gênesis 37, capítulo 37, e vai até o final do Gênesis no 50, é uma história belíssima, uma das mais bonitas do Antigo Testamento, a história de José. E aí eu queria pegar uma palavra que passa despercebida, e por isso que eu quis pegar ela, inclusive foi o lema de hoje. Quem viu o lema, quem está com aquele folhetinho, os irmãos todos estavam no campo, já José era muito novo ainda para trabalhar no campo, talvez 15, 16 anos, e aí ele não ia para o campo com os irmãos, ficava em casa, mas estava há muito tempo no campo cuidando dos rebanhos, né? E então naquele dia Israel fala para ele: filho, vai aos teus irmãos e vê se estão em paz teus irmãos, e vê se estão em paz os rebanhos, e traz-me uma palavra. Esse versículo é muito forte, e ele passa meio despercebido. Ali José acolheu aquilo como se fosse uma missão que o pai estivesse dando para ele, e a palavra é forte. Geralmente as nossas Bíblias trazem: vai ver se estão bem teus irmãos e o rebanho, mas é mais do que se estão bem. A palavra em hebraico, no original, é shalom, a shalom, vai ver a shalom dos teus irmãos e a shalom do rebanho. Shalom não é só a paz como nós a entendemos, shalom é tudo de bom, é a vida, é a prosperidade, é a fecundidade, é a paz que vem dessa prosperidade. Vai ver como é que estão os teus irmãos, o rebanho, e traz uma palavra para mim, me dá uma resposta, traz um retorno. Palavra também é uma expressão forte, né? Porque vem lá tudo foi criado pela palavra de Deus, né? Então eu estou te dando uma palavra, me devolve uma palavra, estou te dando uma missão, traz de volta essa resposta. E o menino vai, e aí nós conhecemos a situação toda, o que acontece. Os irmãos que já viam ele como um sonhador, porque ele tinha um sonho, ele sonhou lá, que todos se curvavam sobre ele, e ele ingenuamente comenta isso com os irmãos ficam ali contrariados com ele, com raiva e tudo, né? E se sentem mal com aquilo, enfim. E ele vai se aproximando e os irmãos querem vendê-lo. Eles falam assim: lá vem o sonhador, o que a gente vai fazer com ele, hein? Eles tinham inveja, morriam de ciúme, com raiva dele. E ainda por cima, quando ele foi chegando, tá ligado aqui? Tá, né? Quando ele foi chegando, ele foi se aproximando dos irmãos, vindo de longe, ele ainda veio com a túnica de várias cores que o pai tinha dado de presente para ele, quase que ostentando ali a predileção que o pai tinha por ele. Os irmãos estavam já se roendo de raiva, ele doido para esganar, para dar um soco no nariz dele, eu não sei. E o pai tinha mandado: vai ver a paz dos teus irmãos, do rebanho, e traz uma palavra para mim. Ele chega lá, e os irmãos então o agridem, o ferem, pensam até em matá-lo, jogam lá numa cisterna, ele quase sangrando, e o texto ainda dá esse detalhe: se sentam para comer. Depois que fazem isso, né? Se sentam para almoçar. Pois bem, passa uma caravana de ismaelitas lá, levando algumas especiarias do Oriente Médio para o Egito. E eles falam assim: por que nós vamos matar nosso irmão? Vamos vender ele como escravo, né? A gente pega essa túnica dele, molha aqui no sangue, mata um bicho aí no mato, e molha de sangue, leva para papai, fala que ele morreu, pronto, a gente vende ele como escravo. E é isso que eles fazem. Eles fazem porque tem inveja, porque tem raiva do irmão, porque o irmão é o queridinho. Só que eles não perceberam, talvez não se ligaram no mal que eles estavam fazendo ao pai deles.
como o pai deles ia sofrer com isso. Porque se ele é tão querido, se ele é o caçula, se ele é o mais novo, se ele é o filho da mulher que ele ama, ele vai sofrer com isso. E eles levam então aquela túnica, nem dão bola. E depois eles veem como o pai sofre e lamenta a morte do filho mais novo, do mais querido, do mais amado. Israel chora e lamenta muito essa morte. Só que a mão de Deus estava com José. Quando Deus escolhe abençoar alguém, não tem quem entrar na frente vai perder. Quando Deus escolhe abençoar alguém, e aí Deus acompanha, a mão de Deus acompanha José até o Egito, e ele vai como escravo, depois ele é preso e assim por diante. Só que ele adivinha o sonho, né, de um copeiro e do padeiro que vão presos também. Eles sonham, José adivinha o sonho deles, e exatamente o que ele tinha previsto acontece. Deus fala com ele em sonhos, Deus fala com José em sonhos, né? E nisso ele é uma imagem também de José, pai de Jesus. Em alguns momentos José é a imagem não apenas de Jesus, mas é a imagem também do pai de Jesus. É muito curioso isso, se a gente for ver, né? E aí ele está lá preso, e aí o faraó começa a ter alguns sonhos, que começa a preocupar ele. A gente sabe dos sonhos do faraó, né? Ele primeiro sonha com 7 vacas gordas, né? Fartas, cheias de leite. Mas aí depois vem 7 vacas magrelas, assim, feias, quase aqueles filmes de zumbi, assim, né? E devoram aquelas vacas gordas, né? E aí o rei acorda sobressaltado, e nenhum dos magos e adivinhos conseguia decifrar o sonho. E aí o sonho se repete, só que agora com feixes de trigo, e aquela angústia no reino inteiro. E aí o copeiro e o padeiro, que estavam presos, e como José tinha previsto, um ia ser morto, o outro ia ser reconduzido, o que foi reconduzido lembrou: olha, tem um menino lá na cadeia que adivinha sonho. E aí o faraó já tão desesperado, né, com aquela que você já aceita tudo, manda ver esse menino para ver se ele adivinha. José chega lá, quando ele narra, ele fala: é simples, e dá a interpretação. Vocês vão ter 7 anos de fartura, depois vocês vão ter 7 anos de fome. Assim, e ele desenvolve um pouco mais, né? O faraó percebe que ele deu a interpretação correta, e fala: e agora, o que a gente vai fazer? José responde também: é simples, pega 20% da produção do trigo na época da fartura, não vai fazer falta, porque vocês vão produzir muito, armazenem para os anos difíceis, e durante os 7 anos vocês vão ter de sobra. É isso que ele fala. E o faraó fica tão encantado que tira lá o cetro, coloca na mão dele, bota ele como primeiro-ministro. Ó, ele agora é meu braço direito aqui, hein? Tudo que ele que vai fazer, ele que vai mandar, você dá as cartas, você faz, você resolve para mim, tá bom? Beleza. E é assim mesmo. Depois chega um ponto lá que diz que o faraó não se preocupava em nada, só com o que comer, só pegava o prato de comida. Tudo que José botava a mão prosperava e crescia. E ele acumulou uma quantidade de trigo tão grande, é a única vez na escritura que diz isso. José conseguiu acumular uma quantidade de trigo tão grande, que se renunciou a contar, porque ultrapassava toda medida. Não dava para contar, era muito trigo, não dá para medir. Olha aí, mais uma vez José, do antigo Egito, como José, figura de José, pai de Jesus, a quem Deus também confiou um tesouro tão grande, que não dá nem para medir. Deus falava com José por sonhos, né? E confiou a ele seus maiores tesouros, o menino Jesus e a Virgem Maria. Toma conta para mim. Pronto, esses 2 tesouros aí que valem mais do que tu, não daria para medir. Pois bem, né? Então voltando, mas a gente vai ver como ele é a figura de Jesus também, José. E aí ele está lá, e começa então depois o período da fome, e todos os outros povos vêm até o Egito, porque é o único lugar onde existe trigo, onde existem provisões, as pessoas podem comprar alguma coisa para comer. E aí então faz aquela fila com gente de outros povos assim, e José que dá as cartas, ele que diz quanto vai cobrar, quanto vai vender, para quem, qual a quantidade, controla tudo está na mão dele, né? E aí seus irmãos chegam, e José vê. Só que José está sentado no trono, está todo vestido com aquelas roupas, todo com aquela maquiagem, falando a língua dos egípcios. Então seus irmãos não o reconhecem, e ele continua falando com os irmãos por meio do intérprete, e ele prova os seus irmãos. Quando os irmãos chegam, eu tenho para mim que ele, em alguma medida, ainda tinha no coração aquilo que para nós já ficou perdido há muito tempo. Aquela palavra do seu pai, há anos e anos atrás: vai aos teus irmãos e vê se eles estão em paz, se os rebanhos estão em paz, e me dá um retorno. Ele foi, e ele viu que os irmãos não estavam em paz.
O coração dos irmãos não estava em paz. Tinha ódio, tinha raiva, tinha inveja, tinha ciúme. Fizeram mal a ele. Venderam ele como escravo. Não estavam em paz. Mas agora eles estão voltando. E ele ainda está com uma missão que o pai lhe deu, guardada ali no coração. E os irmãos chegam a ele por meio de intérpretes. Ele prova os irmãos. Ontem eu dizia que Deus não pôs Abraão à prova. Talvez com ousadia. Repito, isso não é de fé, mas diz lá na Escritura, na carta de Tiago, Deus não prova ninguém, não pode ser provado pelo mal e a ninguém prova. Pois bem, mas José provou. Porque Deus não precisa provar, porque Ele conhece os nossos corações. Mas José não conhecia, ele não sabia se os irmãos estavam arrependidos do que tinham feito com ele. Ele não sabia. O que ele sabia é que eles tinham voltado para casa, ele foi vendido como escravo, Deus estava com ele, o acompanhou, ele não se revoltou, ele esteve em paz, ele fez o bem o tempo todo, mesmo quando preso, mesmo quando escravo. O tempo todo José soube se portar bem, longe de casa, longe dos seus, e a mão de Deus com ele, fazendo ele prosperar. Seus irmãos chegam a ele, e agora ele vai provar os irmãos, ele fica só observando. E ele começa a fazer perguntas para ele. Pergunta se quantos eles são, se tem mais irmãos, se o pai deles, se pai e mãe ainda vive. O pai, sobretudo o pai, a figura do pai é importante aqui, Israel. Aí eles vão e perguntam, nosso pai ainda vive, é idoso. Aí o coração dele a gente imagina já estremecendo, né? Talvez eu tenha uma oportunidade de reencontrar o meu pai. Mas eu preciso primeiro provar os meus irmãos para ver se eles estão arrependidos do que fizeram. E aí eles falam que tem mais um irmão. É Benjamim. E aí é o texto de hoje que a gente vê. Veja, depois daqueles 11, que a gente falou no início, né, da história, até de uma maneira lúdica, brincando aqui, filho de Lia, depois filho da serva, filho da outra serva, voltou Lia a ter filho, ele deu um filho para Raquel, foi José. O filho preferido morre para Israel, parecia que ele tinha morrido, e Deus então dá mais um filho para Raquel, Benjamim, o caçula. E é claro que esse caçula de novo vai ser o preferido, o predileto de Jacó, de Israel. José sabe disso, então é a forma que ele tem de provar os seus irmãos. Vocês tragam esse menino até aqui, para eu ver se vocês estão mentindo para mim. Vocês não voltem aqui sem esse menino. Agora ele está provando. Por quê? Eles venderam ele como escravo. Eles estão dispostos a fazer a mesma coisa de novo? Se eles fizeram a mesma coisa com Benjamim que fizeram comigo, o coração deles é o mesmo. Mas se eles mostrarem algum arrependimento, se eles disserem que não, se eles agora pensarem na dor que eles provocaram no pai e não quiserem repetir essa dor, eu vou ver de fato que eles mudaram de conduta. E é justamente o que acontece aqui no relato de hoje. O que acontece aqui, ele vai e diz assim, olha, Judá aproximou-se de José. Quando ele faz essa proposta, vocês vão trazer o filho mais novo, esse Benjamim aqui, e vão deixar ele aqui para eu saber se vocês estão mentindo ou não. Senão vocês nem voltem aqui que vocês não levam trigo para casa. Isso tudo falando por meio dos intérpretes. E eles com medo daquele primeiro-ministro e tudo, Judá aproximou-se, era o quarto ali, filho de Lia, aproximou-se de José e disse, cheio de ânimo, perdão meu senhor, permita-me falar com toda franqueza, não se acenda a tua cólera contra mim, porque és como um faraó, toda a reverência ali. Foi meu senhor quem perguntou a seus servos, ainda tendes pai ou algum outro irmão? E nós respondemos, temos um pai já velho, e um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu. Então, ele já entendeu que Benjamim é filho de Raquel e não de Lia, que é filho da velhice, o único irmão morreu, é ele. E seu pai o ama, é o único filho de sua mãe que lhe resta. O próprio Jacó, aliás, o próprio Judá, que é filho de Lia, reconhece que Jacó considera Raquel sua mulher. Lia é sua mulher, mas em segundo lugar. A mulher que ele ama é Raquel. E ele, filho de Lia, diz isso, né? E ele diz, é o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. Judá está reconhecendo, nosso pai ama esse menino mais do que a nós. Só que aqui, em vez de entregar Benjamim, ele está intercedendo por Benjamim. Ele faz exatamente o contrário, ele não quer entregar Benjamim como ele entregou José. Ele e seus irmãos. Não é claro isso aqui? Dá para a gente perceber direitinho isso. É o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. E tu disseste a teus servos, traze-o a mim para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco o irmão mais novo, não vereis mais a minha face, porque eu vou dizer que vocês estão mentindo e assim por diante. Coloque eles à prova. Quando, pois, voltamos para junto de teu servo, nosso pai, isso é Judá falando, quando nós voltamos para nosso pai Israel, contamos tudo o que o meu senhor tinha dito.
Mas disse-nos nosso pai: voltai e comprai algum trigo para nós. E nós lhe respondemos: não podemos ir, a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco, porque foi o que ele mandou. De outra maneira, sem ele, não podemos nos apresentar lá, o primeiro-ministro. E teu servo, nosso pai, respondeu: Israel diz então a eles: bem sabeis que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Olha só o que ele diz para os outros, hein? Que palavra dura que ele diz, quase como dizendo: vocês não são meus filhos. Então, vocês são filhos da mulher que eu amo em segundo lugar, que eu amo mesmo, só me deu 2. Ele fala isso. E eles que teriam talvez todos os motivos para ter inveja, para ter ciúmes de Benjamim, não tem mais. Estão arrependidos do que fizeram com José. Bem sabeis que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um foi morto, o animal devorou. Se me levardes também este, lhe acontecer alguma desgraça no caminho, fareis descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Isso é o que ele diz para José. A gente não pode fazer isso. Por favor, tenha piedade de nós. Nós não podemos trazer Benjamim a você, o nosso caçula, porque isso vai fazer o nosso pai sofrer demais. Pronto. Quando ele diz isso aqui, ele já mostrou que o coração deles mudou. Ele já mostrou para José que eles estão arrependidos do que eles fizeram. Eles até tinham motivos para ter ciúminho ou invejazinha do irmão, mas aquele ciúme de irmãozinho um com o outro, né? Ah, papai gosta mais de você, não, gosta mais de você, não sei. Mas nada que levasse à morte, nada que fosse tão severo e que trouxesse um sofrimento tão grande para o pai. Então aqui nessa hora eles revelam que seu coração mudou e que eles realmente estavam arrependidos. Por isso, diz o texto, então José não pôde mais conter-se. Diante de todos que o rodeavam, mandou todo mundo sair, e rompeu José num choro tão forte, que os egípcios ouviram em toda a casa do faraó, todo o palácio ali, todos os cortesãos, né? E ele disse: eu sou José, meu pai ainda vive. E aí os irmãos com medo, o que ele vai fazer conosco? Ele fala: não, podem se aproximar, não tenham medo. Veja, isso que é bonito em José. José é uma figura muito clara de Jesus aí também, a gente vê, porque é morto pelos seus irmãos, por inveja. Pilatos sabia que Jesus estava sendo entregue por inveja, foi morto por inveja também, morto pelos seus irmãos, mas ele perdoa os seus irmãos, e aquele mal que os homens pensavam fazer ao levar Jesus à cruz, transforma-se no bem. Na verdade, o maior mal de toda a história da humanidade, que foi a crucificação do mais inocente dos homens, se transforma no maior de todos os bens, que é a redenção eterna de todo o gênero humano. Jesus, inocente, é levado à cruz. A graça vem a nós e nós crucificamos, jogamos fora. Pois bem, aquilo que parecia um mal muito grande, se torna o maior de todos os bens. Toda a humanidade é salva pela sua cruz. Deus, na sua providência, transforma o mal em bem. E é essa leitura que José faz ali. Claro, de uma maneira, né, ali na sua família, mas é a leitura que ele faz. O mal, não tenham medo, podem se aproximar. O mal que vocês pensavam em fazer a mim, Deus mudou num bem na sua providência. Ele me mandou à frente de vocês para providenciar o alimento. E agora, podem mandar trazer o pai, Jacó ou Israel, vem lá da terra para o Egito, e ali começa a história do povo de Israel no Egito, né, que vai até Moisés, começa a história daquele povo no Egito, e agora sim, José pode dar uma resposta para o seu pai Israel, que tinha mandado anos atrás ele com uma missão, mandou ele aos seus irmãos dizendo: vai aos teus irmãos, vê a paz dos teus irmãos, vê a paz do rebanho e me traz uma palavra. Anos depois, José já pode dizer para o seu pai: pai, agora os nossos irmãos estão em paz, nós todos estamos em paz, os rebanhos estão em paz, nós vamos prosperar, seremos fecundos, nós estamos em paz. Essa é a palavra que eu tenho para te dar, o retorno que eu tenho para te dar. Nisso também José é uma imagem de Jesus. Aquele que o pai pensava que já estava morto, ressuscitou. Aquele que ele não contava mais ver, é quem coloca ele na sepultura, depois que Israel já é velho, que coloca ele para deitar. E o bonito do perdão de José é isso. José não dá um perdão como se fosse um rei perdoando seus súditos, num indulto, uma coisa assim. Como Pilatos oferece o perdão para Jesus ou Barrabás, quem que vocês escolhem? Como alguém que fala de cima para baixo e exerce autoridade: eu te dou anistia,
eu te perdoo, como um perdão de anistia, de libertar. Mais que isso, ele dá um perdão de irmão, é um perdão vigoroso de quem quer perdoar e sentar à mesa junto com eles e se considera um deles. Por isso ele podia ter, perdoa, esses aí foi que me mataram, que me trouxeram para cá, mas eu perdoo, eles podem ir embora. Ele falou, não, eu quero eles comigo, eu quero um perdão verdadeiro, eu quero que nós sejamos novamente irmãos, sentemos todos juntos à mesa. Então nisso também é uma imagem muito forte de Jesus, que perdoa o nosso mal, e que lava os nossos pés e quer nos sentar à mesa, e ele mesmo passando nos servir. Então José também a gente vê uma figura muito forte aí de Jesus. E só uma comparação com João Paulo II que me ocorria isso, né? João Paulo II foi um homem que na sua juventude passou por muitas tribulações, inclusive a guerra. Não sei se chegou a ser prisioneiro ou qualquer coisa assim, mas alguns momentos do seu seminário, era um seminário clandestino, passou por muitas tribulações, mas o tempo todo ele com Deus, e a mão de Deus o acompanhava, e depois fez ele crescer, prosperar, colocou à frente da sua igreja para que conduzisse toda a igreja. Então a gente vê que essa história também se repete, né? Então nos alegremos com todos esses detalhes de carinho de Deus, né? A história que ele vai construindo com a gente, né? Amém. Vamos ficar de pé, vamos juntos professar a nossa fé.